É isso aí, galera. Tá começando mais um podcast Nossa Luta. O nosso podcast semanal que a gente tá aqui sempre para trocar ideias, para mostrar um bom papo para você que curte o nosso podcast. A gente trouxe hoje uma mulher incrível para deixar aqui registrada a sua história, a sua caminhada, que é uma caminhada linda dentro da música e dentro dos projetos sociais que ela tem. Então hoje eu vou falar com a Claudinha. Clau, para quem não conhece, Pode falar, meu. Eu queria te agradecer pela sua presença, muito obrigado por vir aqui e contar um pouco, deixar um pouquinho da sua história aqui, o pessoal que curte o nosso podcast. Uma mulher preta, forte, que está dentro aí de várias questões sociais e que também leva alegria para as pessoas, com essa voz maravilhosa que você tem cantando samba pra gente. É isso. Muito obrigado pela sua presença. Eu gostaria que você falasse um pouquinho aí, fica à vontade. Oi, gente, meu nome é Clau Nogueira. Estou aqui super ansiosa para poder falar sobre um pouquinho da minha carreira, que já vem há um tempo, né? Que eu comecei muito cedo, comecei com 7 anos, na verdade, porque teve a primeira composição que saiu daqui da Clau. E 10 anos eu caí no samba e nunca mais eu parei. Que bacana, tem Estou uma aí. história muito bacana para contar pra gente. É isso aí, programa Nossa Luta, certo? Com parceria com a Universidade Zumbi dos Palmares. A gente está aqui falando diretamente dos estúdios da Zumbi dos Palmares Universidade. Você que está de bobeira aí, vem estudar com a gente. Sai desse lugar que você está aí e mude a sua vida. Vem pra cá, pra Zumbi. Através do nosso podcast você já tem 60% de desconto numa bolsa. Eu estou te dando junto com a Universidade Zumbi dos Palmares, tá bom? O processo seletivo começa agora em junho. Eu quero ver você aqui, saindo desse lugar onde você está e adquirir conhecimento. Não sei, mudar um pouquinho. Acho que um pouquinho muda, não muda? Muda tudo. É isso. Vamos lá, bater um papo com a Clau. Pode chamar de Claudinha ou Clau? Pode chamar de Clau do que você quiser. Então tá bom. Clau, vem cá. Você vem da onde? Onde nasceu a Clau? A Clau nasceu na Brasilândia, no distrito Brasilândia, né, perto da Jardim Caraí, que é uma comunidade imensa, que agora a gente fala comunidade, mas a gente favela. Então a Clau nasceu na periferia, ali na Avenida Almidear 341, que era a rua principal, e eu tenho 52 anos de idade, estou lá há 52 anos. Você está lá no mesmo lugar? Mesmo lugar. Tá bacana. E a sua família constitui de quantas pessoas? Irmãos, você tem filhos? Conta um pouquinho disso pra nós. A minha família é bem grande, gente. Minha família, eu tenho 12 irmãos. 12? 12 irmãos. 4 por criação e 8 irmãos de sangue, que é meu pai e minha mãe. Eu vim de uma miscigenação. Meu pai tinha uma descendência italiana, ele era branco, e minha mãe negra com índio. Que legal. Aí veio essa mistura, e eu tenho 2 filhas maravilhosas, chamadas Camila e Michele. Uma tem 33 anos, outra tem 28, eu tenho 5 netos. Caramba. E é isso. E a gente sempre, minha família tá por ali também, rodeado de família. Vamos falar de música então. Como é que surgiu a música na sua vida? Conta pra nós essa história aí. Gente, a música surgiu na minha vida muito cedo, assim. Com 7 anos de idade, marcou minha vida. Já a partir daí, eu tinha um amigo meu, pretinho, que ele era cadeirante. E eu me apeguei a esse menino com 7 anos, onde que ele eu que empurrava a cadeirinha dele. A gente saiu de férias, né, do meio do ano, e ele sumiu. E eu voltei. A gente voltou, falei, pai, cadê meu amiguinho que não tá na escola? Eu quero ver ele, eu quero ver ele. Meu pai ficou, não, menina, ele vai voltar, calma. Aí eu fui insistindo, meu pai foi até a escola e perguntou. Aí eu fiquei sabendo que ele tinha falecido. O meu amigo de 7 anos. Aí marcou muito pra mim. Aí eu fiz uma canção pra ele, uma música. Aos 7 anos de idade. Aos 7 anos de idade. E você lembra dessa canção até Eu hoje? lembro dessa canção até hoje. Canta um pedacinho pra gente. Deus, Vai. É assim, ó. Meu amor, que aqui estás, agora eu quero te falar. Meu amor, sempre te amei, mesmo que temos de nos separar. Nunca te esquecerei, mesmo que você morrer. Eu não vou te esquecer. É bem singelo. Meu amor. Bem singelo. É, e meio bem coisa emocionante de também, criança. né? Mexe na gente. Mexe bastante. Fiquei emocionada de verdade. Assim. Que bacana. Marcou minha vida. Que bacana. Aos 7 anos você compondo para um amigo que faleceu. É. E meu pai falou, menino, o que é isso? Eu ficava cantando, chorando sem parar. Meu pai falava, meu Deus, essa menina vai dar pra música. E o sonho do meu pai era que eu fosse educadora, professora. Eu fiz magistério também, me formei. Que legal, né? que legal. Fiz magistério, realizei o sonho do meu pai, mas a música nunca saiu de mim. E quando o samba entrou realmente na sua vida, você falou, putz,
é isso que eu quero e eu vou fazer isso. Eu ficava escutando, meu pai tocava. Na minha casa, meu pai é filho descendente de italiano, então meu pai era muita festa. Meu pai fazia muitas comidas, ele tocava pandeiro e cantava muito Demônios da Garoa. Eu não sei falar o nome desse rapaz, era Olha a Banana, Olha o Bananeiro, e aquilo entrava dentro de mim. Então a gente ficava escutando já originais do samba, já veio de família mesmo escutando. Certo. Aí eu falei, meu Deus, eu acordava de madrugada, ficava assistindo tudo que eu podia de samba e já sonhando com samba. Eu tinha uma negritude aflorada dentro de mim. E meu pai falava, menina, essa menina vai me dar trabalho. E eu colocava uma toalha na cabeça e ficava dançando, imitando os americanos, que eu queria ser uma cantora americana que eu queria cantar samba, eu viajava com aquilo. Então na minha cabeça passava várias coisas, né? Tanto que eu gosto de escrever bossa nova, eu escrevo bossa. Eu amo também. Bacana. E o samba, assim, entrou quando eu tinha 10 anos, 9 para 10 anos, lá no Raul Fernandes, uma escola que eu estudei. Eu já estava voltada para a arte, eu participei de um concurso de Miss Primavera, eu fui a Flor Primavera e eu ganhei, fui ganhando, ganhei no primeiro horário, no segundo horário, no terceiro horário, ganhei aberto para o público me escolher e eu já com o meu grupo de samba. Foi a primeira vez que eu me apresentei, foi no palco do Raul Fernandes, que tinha um palco realmente lá. Que bacana. Na escola Raul Fernandes, né, onde que todos passaram, essa escola foi maravilhosa na minha época. Então, assim, eu cantava lá. Meu grupo aí não parei nunca mais. Profissionalmente, que você lembra, fala, puta, é aqui. Ah, eu comecei... caminho mesmo e comecei a ganhar dinheiro. Eu ganhei dinheiro, eu tinha 13 anos, tinha um alemão do banjo. O alemão sabe o que eu tô falando. Que ele fez o Morro Cavaco Chora. Sim, então, eu eu tocava pandeiro, era muito menina. Eu nunca parei, desde os 10, quando eu comecei, cantava nas escolas, depois eu fui pro Zesos, teve os Zesos, passei pelo Zesos, passei pelo Em Cima da Hora. Eu era muito jovenzinho, eu tinha 12 anos, né, quando eu estava no Em Cima da Hora. Eu vi todos os grupos nascerem, o Sensação, que era antigos, que era Em Cima da Hora, na verdade. Acompanhei o Irmãozinha, o irmão de Santa Marina, que Deus o tenha. Então, venho já ali. Ali eu já venho curtindo o samba. Eu bati um papo com o Gazu esses dias, ele veio aqui participar do podcast e ele me contou essa história da fundação do Sensação, me contou do Em Cima da Hora, me falou tudo isso que você está falando. Ele falou aconteceu lá, eu lembro. Eu lembro do Gazu, o Gazu não envelhece, gente. O Gazu continuou com o mesmo rostinho de sempre. O João incorporou, né? Mas o João andava de social, cinturinha fininha, magrinho. Eu tinha 14, ele tinha 17. A diferença é pouca de mim do João. Certo. Então eu vi todos esses grupos e eu seguia fazendo samba. Eu gostava, tocava pandeiro. Bacana. Eu trabalhava, estudava, eu sempre fui. E quem te acompanhava nisso? E quem me acompanhava nisso, as minhas loucuras, era uma amiga. Eu tinha 2 amigas que faleceram, que foi a nega da Band, né? A nega Elsa me acompanhava e uma amiga Kelly, que eram minhas irmãs. Certo. Ela sempre estava me apoiando, porque eu era muito jovem, algumas coisas a gente fugia para fazer as coisas, né? Sim. Eu trabalhei muito cedo também, eu trabalhei numa fábrica, então me dava eu estudava à noite, e às vezes eu falava que estava na escola, paizinho, agora não faltem na escola, gente, porém. Agora já mas eu ia pro samba e cantava, sempre fui atrevida, gente. Que bacana. Sempre gostei. Teve o João do Balanga, eu era muito menina, ele me ensinou toda a posição de encarar as pessoas, olhar. Eu fui aprendendo com os nego velho mesmo, com a convivência deles. Isso é bacana, né? O Balanga, o João, teve muita influência, me ajudou muito, a Denise da Banda D. Né? Eu tive uma escola maravilhosa, maravilhosa mesmo. Faete. Fiz muitas coisas com Faete. O Faete é muito gente boa. Muita gente. Oswaldo Babão passou pela minha vida também. Só fera. O Djamin brasileiro me apresentou pro Gilson de Souza, onde começou meu CD de Bossa Nova. Fiz CD de Bossa Nova. Você tem um trabalho de Bossa Nova? Tenho. É o seu primeiro CD? Meu primeiro CD. Com Bossa Nova, assim, eu mudei o Poxa, do Gilson, eu fiz um pop, né? E as pessoas falavam, nossa, menina maluca, como você deixa uma menina mexendo sua música que... Eu falei, não, vamos mudar essa roupagem, eu sou jovem. Aí eu fiz um pop do Poxa, cantei cenas de cinemas, que o Reinaldo gravou. Legal. Cantei mais 2 músicas dele, que uma foi o Jair Rodrigues que gravou, né? Que foi até um enredo do Peruche. Cantei um samba muito bom, que mudou a vida do Jair Rodrigues. Conheci o Jair Rodrigues com o Gilson de Souza. Né? Me levaram onde que eles tomavam sopa, né? Sim. Eu frequentei a galeria que o Bigode tinha um negócio de café, eu ia lá com eles, comia lanche. Então lá. Você vivia no meio da malandragem? Vivia no meio deles, eu sempre dava um jeito, gente, de estar ali.
Eu fugia demais, eu me dediquei bastante. E num tempo, numa época bacana também, onde o samba era uma crescente, o samba tinha mais vida do que tem hoje. É claro que as coisas vão mudando, é natural que as coisas mudem, e precisa que as coisas mudem. Mas a gente nunca pode esquecer das raízes. Não, as raízes isso a gente não pode fazer, verdade. é fundamental. Mas é natural que as coisas mudem. Mas você viveu uma época onde o samba era aflorado, né? Era muito aflorado, festa da Band, Então gente. você teve muita referência Muita boa. referência E é por isso que a sua boa. entrega no palco, quando eu te vejo cantando, é eu sensacional. gosto, gente, eu amo demais, gente. É sensacional. Eu mudo, eu sinto até a sensacional. mudança, porque na verdade eu sou um pouco tímida, parece que não, mas eu sou. Eu sou bastante tímida, eu fico assim. Eu acho que a última vez que eu te vi cantar foi no Quintal. Eu sou meio. No projeto do João. Isso, no projeto do João. Eu fiz parte da roda de samba de mulheres dele Sim, também, ele me convidou, a gente sim, foi lá, eu fez. lembro disso. Fez na Itaú, deu bastante certo. No Quintal a gente tentou, mas Era um dia de semana. Era se eu dia não de me semana, engano. não dava muito É um certo, projeto né? que tem que ser trabalhado com bastante muito, tempo, isso aqui. é o recurso, né, que é difícil para E a nós gente mulheres, sabe, né? e a gente sabe que é difícil para as mulheres, um grupo de samba de mulheres. Eu não sei por que não acontece, gente. Não acontece porque tem muitas dificuldades, devido às mulheres também. Fala um pouquinho sobre Né? isso. Qual é a dificuldade que as mulheres Gente, encontram dentro do samba para poder crescer? Por que não cresce? Não sai um fundo das mulheres? É porque as mulheres também, primeiro, as mulheres têm que se aceitar. É muito complicado pegar o microfone, não é só cantar. A música não é só o canto. A gente tem que se doar. E se doar para outra também. E tratar nossas particularidades para a gente poder levar a música com carinho. E ver a música, além dela ser, a gente ter o dom, gostar, tem várias coisas que envolvem que as pessoas não vão aceitar. É muito machista ainda. E as mulheres, pela vaidade, tem muita vaidade, a gente não consegue avançar. E também a mulher tem que se preparar. Porque eu também, quando eu comecei, eu não sabia tom. Eu falava, que negócio de tom é esse? Que negócio de tom é esse? Eu só ia com o meu dom. Aí eu comecei a ver as dificuldades que o pessoal, mas que tom que você canta? Então ninguém queria abrir para uma mulher que sai cantando e o homem, eles estão tocando de um jeito, a gente está cantando de outro. Certo. Então as maiores dificuldades foram essas que eu enfrentei no início, até que eu fui aprender. Sim, você acha que o público também feminino ele tem uma restrição em sair para ver um grupo de mulheres de samba tocando? Tem muita restrição. As mulheres não vão, não dão as mãos. A gente não se dá as mãos. Olha, tem muitos sambas maravilhosos de mulheres compositoras que tá aí, a gente escuta porque eu convivo com elas, muitas, né? E elas falam para mim, Cláudia, ninguém canta a nossa música. Eu falo, eu também sou uma atrevida, eu também estou nesse pacote de errada, que eu deveria cantar o samba de vocês, como eu sou sambista e sou compositora, e cantar mais os meus sambas na roda também. Cara, assim, eu percebo essa dificuldade, porque eu também vivo dentro do samba, dentro da música, assim, desde os meus 14 anos de idade. Então eu também não sou diferente, eu tô com 50, quer dizer, vou fazer 50 agora em novembro. Então a gente vem da mesma época, da mesma pegada. Muito tempo também. Então já tem muito tempo que eu já estou inserido dentro disso, está intrínseco em mim. Mas o que eu vejo, às vezes, é essa falta de união mesmo. Não sabe? tem realmente. Eu comento não com tem. algumas amigas, vamos ver o grupo das minhas, mas eu vou lá para ver, eu quero ver negão. Eu não elas quero falam, ver as minas cantando, eu quero ver os negão cantando. Verdade. E assim, cara, é um preconceito É um preconceito. sem necessidade, porque se você parar para analisar, nós tivemos Dona Ivone Lara, Dona Ivone Beth Lara. Carvalho, Alcione, Leci Maravilhosa. Brandão, cara, só fera. E quando você se separa ali em Beth Carvalho, ela é a reconstrução do samba atual. Ela quem trouxe Fundo de Quintal, ela que pegou as músicas do Cartola e do Nelson Cavaquinho e cantou. Mas também tem isso é uma realidade. A cor da pele ainda fala entre as mulheres. Tem mulheres maravilhosas da noite, negras, cantoras, que a minha preocupação Eu sei maior, disso. o que vai acontecer quando a Alcione for embora? Então não vai ter reposição, não vai tem existir. reposição de samba. Não vai existir. Aparece algumas pessoas cantando samba, é diferente, mas samba raiz, aquele samba que a gente gosta, não tem. Dona Ivone Lara se foi. Ai, Dona Beth Ivone, Carvalho maravilhosa. se foi. Não tem reposição para esse tipo Não de tem, de não tem. artista, de mulheres, sabe? Essas referências. E precisamos ter. E tem mulheres capazes de serem essas referências. Eu sempre disse, nas rodas de amigos de troca ideia, eu sempre digo, a revolução do samba hoje vai acontecer quando mulheres chegarem igual chegou no sertanejo e conseguiram manter a parada. É isso aí. O que segurou o sertanejo de uma década para cá foi quando surgiram as mulheres dentro do sertanejo, porque senão já era para ter também
já tinha passado como Já moda. já tinha passado. É verdade. E elas conseguiram revolucionar isso, E trazer uma nova. continua Trazer uma nova roupagem, trazer uma nova ideia e conseguiram deixar lá no topo o sertanejo. Você não ouve mais muita dupla sertaneja masculina. É mais as mulheres que estão no topo. É isso, verdade. No topo. No topo e ganhando seu dinheiro, Spotify, trabalhando e fazendo o que elas querem, Deezer, né? rádio. Então elas estão bem no topo, as músicas delas estão no topo. Então eu acredito que dentro do samba funcionaria da mesma forma, se houvesse essa união. O samba já por natureza já não tem essa condição de ser unido. É meio É complicado. complicado que as pessoas complicam, porque eu olho assim, gente, eu penso assim, não tem, eu falo isso com elas também. Cada um tem o seu dom, cada um tem seu timbre de voz. Você não vai agradar a todos e nem vai agradar as cantoras, mas assim, a gente tem que respeitar. O que falta entre as mulheres é o respeito. Não importa que a fulana tenha uma massa de voz maior que a minha, ou que ela tenha uma massa de voz menor que a minha. Mas isso está dentro do samba, não é só questão de ser mulher, não. A vaidade. A vaidade, ela tem que ser ela. Porque a dona Ivone Lara, com a simplicidade dela, meu Deus do céu, a mulher é maravilhosa, né? Não Minha surgiu avó outra. fala que é minha avó, para todo Então, mundo. é para mim também. Minha avó também. Não surgiu outra, né? Alessi Brandão, não surgiu outra. Mas também tem um problema forte que as pessoas não Clementina entenderam. de Jesus. Nossa, a Clementina de Jesus, meu Deus do céu. É uma coisa... Clara Nunes. Clara Nunes, para com tudo. Então, assim, a gente tem um histórico de mulheres dentro do samba. Maravilhosas. E não se renova aí. Mas não se renova porque também o pessoal esqueceu de uma coisa. Gente, assim, o samba de raiz parou nos anos 80. Pode ter certeza que tem lugares do Brasil que não escuta samba de raiz, gente. Porque é muito sério. Não foi ninguém pra mídia, porque eu acompanho, eu sou sambista, eu quero estar lá. Mas é difícil, é muitas coisas que impedem a gente de estar lá também. Porque a mulher, ela quer estar, mas assim, ela depende de trabalho para se sustentar, ela não pode se dedicar. E as mulheres também têm que ser mais atrevidas. Eu também deixei muitas coisas passar que eu não fui atrevida. Eu acho que eu deveria ter sido mais atrevida. Que nem eu sou compositora desde os meus 7 anos de idade. Eu gravei música de bossa nova com Chus, que foi para 5 países que ele levou. Foi uma gravadora do México que levou. Mas eu também me estacionei, fiquei cantando samba, como eu canto das pessoas, e não coloquei os meus sambas. Eu acho que quem conseguiu dar uma renovada nessa questão das mulheres, e conseguiu porque também tem muita influência de família e tal, foi a Maria Rita. Eu estive com ela na quarta Expo que teve aqui no AMB, e a gente estava batendo um papo sobre esse tipo de coisa. Então, por ter influência da mãe, isso, aquilo, ela conseguiu ainda entrar dentro do circuito do samba, porque, puta, quem produziu foi nada mais, nada menos que Arlindo Cruz. O CD dela, toda a discografia é feita por ele. Ela conseguiu ainda se introduzir dentro dessa linha do samba e com uma certa qualidade, mas também por ter muita influência também, que talvez se ela não tivesse tanta influência, ela não conseguiria. Não conseguiria. Sabe o que mais me choca? É assim, nós temos bastante, aí cai na conversa de sempre que não tem como não cair. O Rio de Janeiro, eles são unidos de verdade. Primeiro é a música, depois é o dinheiro, que ninguém fica sem dinheiro, é claro, mas um vai puxando o outro. Em São Paulo, nós temos sambista. Quando eles acontecem, quem que eles puxam? Ninguém. Eles não renovam ninguém. Né? A gente tem cantores maravilhosos, bandas aí que se formaram, tem um monte que saiu. Tem cantor Belo, tem o Péricles, tem o Tiaguinho. Por que eles não puxam as pessoas? Porque eu tenho que ter oportunidade, tem que fazer essa corrente. Com as mulheres e com os homens também. Aí já é uma fragilidade do samba. Sim. A gente não vê um renovo musical paulista. Eu não vi até E agora. olha que tem muita gente boa, hein? E tem muita gente na noite, tem muita cantora maravilhosa. Tem E ninguém muita gente puxa boa. pra nada, ninguém faz nada. Não acontece nada, porque infelizmente não tem mais gravadora hoje. E realmente a gente tem que ser apresentado por alguém, é assim que funciona nos dias de hoje. Aí o pessoal, mas tem a internet. A internet funciona para quem já está andando com o caminho andado. Para outro segmento, para o samba não dá certo. A gente pode fazer malabarismo lá, que não vai acontecer esse processo de estourar uma música na internet para mulher sambista ou para um homem sambista. Mas tem o fulano, tem o Bertano, mas ele já tem uma carreira. As pessoas vão seguir, eles são sempre na mídia, na televisão. Né? O novo, eu acho que é mais difícil, né? É mais Pra difícil alguém aparecer, ainda mais para a internet, é milhões de coisas na internet. E eu fico brava, sabe por quê? Porque lá atrás, eu e o Gilson de Souza, o Gilson já era de outro tempo. Ele tinha uma TV virtual, não existia isso, gente.
Eu tenho toda a documentação lá em casa da TV virtual, né, que o Gilson fez comigo na rua. Eu era uma apresentadora virtual que a mulher pegava, gravava e jogava na internet, não existia. Sim. O Gilson se deu a TV loucura web. nele, deu a loucura nele, parou com a TV, a mulher sumiu com as coisas, eu fiquei sem o material, senão eu ia ser a primeira apresentadora virtual que ia ter, não tinha Que esse bacana. negócio virtual. Que bacana. Né, eu falo, ai meu Deus, no tempo do caçula, lá na rua, na esquina das Andradas, né? Certo. Eu cantava ali na roda de samba. Era eu, Gilson de Souza, o Bonecão de Olinda, que era um homem bem grandão, que a gente colocou o apelido de Bonecão de Olinda, que eu até, por causa desse apelido, eu não sei o nome dele. O Carlão, que gravou, que é o que faleceu, que era o compositor também, né? De Saigon. E o Ratinho, né, do Cavaco, que tocou com Ratinho. muitas feras, era ele, fazia parte do projeto, e vários sambistas iam lá e ajudava a gente, né, fazer parte desse projeto maravilhoso. Tinha o Joãozinho do Samba 6, que também estava lá tocando, participando, e a gente sentava e fazia roda de samba. Cara, essa história é muito bacana. Eu andei com eles, eu Sim. convivi, aí hoje eu fico olhando que nem eu mesmo manuseando meu tudo que eu te mandei o material, eu imprimi em papel de foto, né? Ali eu falei pra ela, eu fiquei chorando, me deu uma viagem musical. Eu falei, meu Deus, quantos anos? Eu tô 42 anos de samba. Não é um dia de samba, é 42. Eu nunca mais parei. E é uma bacana. história, e a gente assim, tudo bem que hoje eu tenho reconhecimento da cultura, eu sou muito grata, né? A Aline Torres foi muito importante, que ela fez leis maravilhosas, que Sim. me deu também para conhecer outros caminhos cultural, para mim não parar de vez. Mas eu nunca pensei em parar, eu sou insistente, eu vou aqui, eu vou ali, e dou o jeito de estar fazendo o samba, que é o que eu amo. Não adianta, tá na minha pele. E as pessoas, você vive de samba? Hoje eu vivo de samba, de várias maneiras, porque não é só samba da madrugada. Tem as casas de cultura que a gente pode participar. Sim, tem A gente Sesc, pode tem um monte pedir de- ajuda política também, que eu consegui voltar quando teve a pandemia. Trabalhei mais na pandemia do que... Você não acha que tem uma panela dentro disso? Politicamente falando, tem já um grupo específico que já tem sua galera específica e que não vai abrir a porta para outra entrar. Você acha que existe isso? Eu acho que tem isso, e eu reclamo muito. Na cultura, eu peguei muito no pé das pessoas da cultura ano passado e falava, gente, vocês têm que parar com essa mania. Vocês trazem as pessoas grandes para fazer o show de nome. Então põe o pequeno lá para ser apresentado, gente. Oportunidade, Tem que eu dar acho. oportunidade. E aconteceu muitas coisas comigo por causa disso. Eu recebi o Xande de Pilares, eu ganhei o palco da favela. Veio o Xande de Pilares e veio o Thier e veio alguns pessoal do rap. Você estava na quarta Expo que aconteceu na AMB, num projeto das meninas, não estava? Eu apareci depois lá. Eu fiz parte do Kizomba pra Preto, a Ópera do Carnaval, que é o Sim, teatro. sim, sim. Não, era uma cantora, o Celcinho Modi, que me levou. Legal. Então a gente cantava várias músicas e era a Ópera do Carnaval contando a história do samba, desde a África até os dias de hoje atuais. Bacana. Maravilhoso. Bacana, que projeto bacana. Projeto lindo do Fábio Gouveia. Nossa, ele Ele esteve aqui falando comigo. Meu Deus, ele escreve maravilhosamente bem, Carnavalesco, né? carnavalesco. Ele esteve Ele aqui falando faz as comigo. coisas assim, ó, me levou na neném. Eu fiquei vendo que ele faz um artista maravilhoso. E é um dos únicos Né? carnavalesco preto que a gente Então. tem aqui em São Paulo. Se não me engano, são 2 só. Então, isso São 2 só. A gente bateu uma papo aqui, trocamos ideia, inclusive tá no YouTube. Você que tá curtindo aí, procura lá, Fábio Gouveia. A gente bateu uma papo, discorreu sobre carnaval, falamos sobre essa questão de carnavalesco, o que precisa ser feito pra gente ter um pouco mais de pessoas pretas dentro desse universo. Ele falou, ele falou muita coisa aqui importantíssima. ele é maravilhoso, mas cadê o patrocínio? Né? Cadê quem olha, né? Quem olha, mas assim, olha, mas de uma visão branca. Eu não vou enganar. Que assim, todo projeto de um preto que a gente vê tem uma mulher branca por trás com o dinheiro trazendo e não está na mão do preto. Isso é realidade brasileira. Né? Pegar um projeto preto e falar, não, vem cá, você é uma mulher preta, vem aqui, Cláudio, o que você tem para me oferecer? Vamos fazer o que você está falando. Eu tenho vários Né? projetos. Então, você tem vários projetos. Por que não pega? Por que tem que ter alguém? Eu sou filha de miscigenação. Meu pai era branco, eu não estou reclamando de cor. Eu estou falando das condições Atitude também. de deixar a gente colocar nossas mãos Sim. e valorizar aquilo que a gente apresenta, Sim. sem que tenha uma avaliação de um branco para falar se está certo, se está errado, e se ele está ali nos controlando, que é assim que a gente se sente. Eu Sim. me sinto assim. Sim. Quando eu estou fazendo alguma coisa que um branco quer dominar e eu não permito, né? Tanto que eu tenho meus projetos, sou eu que faço mesmo. E o que eu tiver que falar, eu falo, né? Eu converso com várias pessoas. A família Leite me deu muita oportunidade, me levou para muitos lugares. Eu fiquei em lugares de pessoas grandes, eu agradeço muito a eles, que a gente estava sempre ali vendo como que funciona, né?
Porque tem político que também que dá barreira na gente. Sim. O Milton Leite não deu barreira para mim. Ele sempre me tratou desde o primeiro dia que ele me conheceu igual a ele. Então eu não senti essa diferença. A gente tem que estar com pessoas que vão levar seu nome numa mesa cheia de oportunidades. E ele me deu bastante oportunidade. É isso. Isso é importante. É sobre isso. E às vezes a oportunidade importante. não está relacionada a dinheiro. Não. Está relacionada a outras questões que vai te trazer o dinheiro. Exatamente, Você que me abre a precisa cabeça. É isso. Que abre minha mente, Então, como abriu. A gente tá sempre perto de pessoas que vai te apresentar numa mesa assim que vai ter várias oportunidades. Exatamente. Aí você que vai saber distinguir qual caminho a tomar. É. E a oportunidade para muita gente associada à grana. A grana. E não é só isso, E gente. não é esse Uma o boa caminho. fala, você ganha Sim, muitas coisas. A grana ela vem com consequência de Com trabalho, consequência de de relacionamento, network. E assim vai. É isso E aí. assim vai. Vamos falar um pouquinho de projeto social? Você tem vários projetos sociais acontecendo, né? Eu queria que você falasse disso também, porque é algo que você faz também, que é algo assim que eu admiro muito. Eu gosto demais, gente. Eu admiro muito o seu trabalho social. Fala um pouco dos seus trabalhos sociais que você está fazendo, que você já fez, para a galera conhecer um pouco gente, mais. eu trabalhei muito com filantropia, Certo. né? Trabalhei com filantropia, com criança, fui educadora, cuidei de família, a educadora. Peguei uma turma de 6 anos e alfabetizava eles, sendo de favela, e eles saindo lendo e escrevendo, que é o principal, né? Sim. Então, eu trabalhei muito assim, trabalhei com violência doméstica, trabalhei ajudando coletas na época os carroceiros da cidade, a gente dava aquelas seringas quando estava HIV em pontos estratégicos, colocava ali para as pessoas não se contaminarem, as agulhas, tudo esterilizado em certos pontos que ele já conhecia. Sim. Violência doméstica foi meu trabalho de filantropia, que eu falei, chega, porque eu tinha 6 meses para colocar na cabeça da mulher que com salário mínimo ela tinha capacidade de viver com os filhos dela, de violência, que ela fugia de outro lugar, que chamava-se Casa da Mamãe. E eu tinha que dar uma dinâmica ali para ela se manter 6 meses, sair e começar uma vida nova. Aí encerrei aí. Aí depois eu já fazia trabalhos na minha comunidade, sempre fiz. Sempre cuidei das minhas mães, que foi dos meus alunos, que foram várias turmas que eu peguei. Eu trabalhei no Lar Fabiano de Cristo e sempre ajudei elas. Quando veio a política, eu coloquei meu rosto mais. Aí eu tive que fazer o trabalho já gritando e pedindo ajuda mesmo, porque a gente fica sem meios. E sem a política a gente não consegue fazer muita coisa. Fica difícil. Me deu uma direção. Então, eu comecei muito cedo também a fazer esse trabalho. Sempre novinha, pequenininha. Já comecei pegando as menininhas que passavam fome, levando para minha casa. Minha família é grande, eu pegava saquinho de leite, colocava comida. Começou com uma amiguinha, depois ficou 15 meninas. Minha mãe mais está assumindo muita comida. Minha mãe abriu a janela, fingiu que ia dormir no soninho dela. Pegou no fraga. Pegou eu no fraga. Meu pai chegou. Minha mãe ia me pegar. Meu pai chegou na hora e me salvou. Não bate na minha filha. Aí eu fiquei olhando para ele assustado. Falei, pai, ele falou, filha, a questão não é você dar um alimento. A questão se der uma dor de barriga. Foi me explicando, não pode pôr no saquinho. Você é maravilhosa, você está matando a fome, mas é muita coisa por trás disso. Você não pode fazer assim, você tem que fazer as coisas organizadas. Se você quer dar alimento, tem que falar com o pai, com a mãe, aonde que eles estão vindo. Eles estão vindo aqui na minha casa, na sua. Comer, tem que sentar na mesa. Porque se esse saquinho de leite levar contaminação, nós estamos... Sim. E meu pai passou isso para mim e na minha vida foi assim. Certo. E hoje eu tenho uns projetos chamados Samba Comunidade Consciente, né? São vários projetos, é o Homens Quebrando Tabus, só para mulheres, que é o carro-chefe, e os meninos tem o Samba com Nós, passou o Samba da Intimidade, tem o Entre Parentes, que é um grupo de família mesmo, de músico, né? Tem o Entre Parentes, tem o Canto Jovem, que é um projeto que eu escrevi para dar a diversidade para vários jovens também expor da maneira que eles querem, não só samba, Sim. dentro desse Canto Sim. Jovem. Tem outros projetos, deixa eu ver se eu lembro de todos. Gente, pelo amor de Deus, vocês não ficam bravos que a Cal, se não lembrar o nome de vocês, mas são 8. E assim, dentro do projeto que é o carro-chefe da gente, é o Só para Mulheres. Que, como eu tive muitas experiências com família, eu acho que a mulher é a chave de tudo para a gente introduzir o que a gente quer dentro de uma família. Trabalhar, até politicamente, como ela se comportar, como ela educar o filho, como ela trazer o marido para a realidade, porque o homem tem aquela coisa de força de trabalho, né? E dentro disso, eu vi toda a necessidade da minha... Quando eu comecei politicamente a fazer, eu precisava de recursos. Aí eu comecei a fazer passeios
Eu falei, não, tem que fazer passeios porque eu não conheço mais os vizinhos. Eu chego de madrugada, mudou a geração. Eu não estou mais com 15 anos, apesar de eu me achar que eu estou com 15 anos. Mas você tá Mas muito eu bem. não estou com 15 anos. Você tá muito bem, não tá eu puxando estou com seu saco, não. 52. Você tá muito bem. Mas assim, aí eu senti a necessidade de criar esse projeto Os Farofeiros Somos Nós. Eles me deram um ônibus, achando que eu sou conformada com ônibus só, e eu não sou. Levei, vi que dava certo, peguei 7. Então eu descia com 400 famílias 4 horas da manhã para levá-las para passear, e nessa eu fui descobrindo que teve pessoas que nunca atravessou nem a ponte da freguesia do Ó. Olha Né? só. E as crianças, tia Clau, me leva essa água aqui, tem muita água aqui, não conhecia o mar, né? Eu quero essa água, me ajuda a levar. Eu falei, não vou levar essa água, que é muito salgada, pelo amor de Deus, criancinha, mas quando acabar a água da sua casa, você vai na minha casa e me chama. Porque acabou a água, Sim. cortou, porque o pai tá sem recurso. Sim. Né? Uma mulher entrou de calcinha e sutiã dentro da praia. Então eu vi outra realidade através, eu queria fazer para conhecer os vizinhos. Sim. E na verdade a gente conheceu um monte de problema social que estava acontecendo, as dificuldades delas. Aí elas vão trazendo. Então eu fazia o passeio, Os Farofeiros Somos Nós. Todo mundo levava um prato de 50 pedaços, no mínimo, por família. A gente armava uma mesa bem bonita. Eu levava o refrigerante, que era por minha conta, e a água. Falofeira mesmo. A Praia Grande já nos frango recebia. assado Tinha. na barraca do Gerson. Vai falar que você Então, ia pra barraca do Gerson. Gerson, eu acho que era Gerson o nome dele, um branco. É perto da estátua de Iemanjá. E eles já queriam, o homem já queria me ceder até o espaço fazer comida, uma cozinha lá no Branco e Preto, um casal de mulheres. Clau, faz aqui a comida pro seu povo. Falei, não, deixa que nós vamos continuar fazendo isso pra gente saborear o que eles têm de melhor. Sim. Da culinária, que Sim. a gente aprende um monte de coisa. E virou uma coisa assim, o ano passado eu fiz menos, porque foi política e tal. Mas a gente vai retomar, que o doutor Leandro... Tá bom, Magrão, estamos aguardando os nossos ônibus para nós levarmos nosso povo. Eu vou pra passear. aproveitar o ensejo aqui Tá. para poder pedir ajuda aí para essa galera aí também. São maravilhosas, Porque, a família Leite. A gente aqui, a gente faz tudo na raça. Silvinho. A gente não tem apoio de nada e nem de ninguém. A instituição, ela é uma instituição particular, ela não é federal. Então ela tem aí a base de 80%, de 70% a 80% de alunos que são bolsistas. Então eu sei que existe muita política para que ela sobreviva. Então, podcast, qualquer coisa que a gente faça, precisa-se de um recurso. E a gente está na luta aqui, dando espaço de voz para pessoa igual você, para pessoa que está em casa, tentar entender e te ouvir e falar, puta, eu também posso chegar. Para a mulher que está ali ouvindo, para a menina nova que está querendo cantar, o seu depoimento é algo assim que vai fazer ela repensar rota, caminho, sabe? Ela parar, vai te ouvir, ela vai analisar, falar, puta, será que é isso mesmo que eu quero? Então ela fala, não, é isso mesmo que eu quero. Queira isso, a música é maravilhosa. Sim. E faça as coisas direito. Então, assim, poder dar oportunidade de fala é muito importante hoje em dia. Muito importante, muito. Deixar declarações igual a sua e de vários outros que passaram por aqui é muito importante para nós. É verdade. A gente não pensa em fazer polêmica, isso, aquilo, querer extrair assuntos que vai fazer fofoca, gerar isso, aquilo. Não, tem que fazer não é coisas nossa boas, ideia. é isso. A nossa ideia, isso aí já tem bastante podcast que já fazem isso. A nossa ideia é levar histórias igual a sua e de todos que passaram por aqui para incentivar a pessoa que está ali do outro lado, que está ali sem um rumo. Sem rumo, é verdade. E dentro da comunidade a gente sabe que tem muitas pessoas que estão sem rumo. Sem rumo, perdidas. Então a gente precisa incentivar o nosso povo, a gente precisa mostrar que existe uma universidade preta, única da América Latina. É isso. Nós estamos falando que só de uma só na América Latina, não tem outra. E que é possível todos Que é estarem. possível, que todos podem. Olha eu aqui, gente. Todos podem, é só querer, é sair desse lugar onde você está e falar, não, mano, eu vou mudar a minha vida. E não importa se você está com 40, 50, 60, a Dona Odete lá da Casa Verde, a Dona Odete com 80 anos está estudando aí com a Então, gente. que coisa linda, gente, é isso. Tem que ser assim, né? E esse projeto meu é esse incentivo que eu dou. É esse incentivo. É em cima disso. Então, assim, eu já queria te convidar de antemão, porque a gente faz alguns eventos para alguns projetos que a gente tem. A gente traz alguns grupos que passa aqui dentro, a gente faz uma feijoada, coisa assim, tanto aqui ou tanto fora, pra gente poder levantar uma grana e ajudar dentro de alguns projetos que a gente tem. Então já queria te convidar, dentro desse projeto que você tem algum deles, se um dia você puder fazer alguma coisa, trazer essa galera para poder fazer um evento junto com outros artistas, com a gente vai ser... A gente vem, é só falar, vai ser, marcar, nossa, vai ser aqui. de extrema importância para que a gente continue dando vida para esse lugar e para essa ideia que para mim
sabe, me impactou muito. Eu acredito muito no que acontece aqui dentro. Maravilhoso, Eu, né? eu acredito muito nessa ideia É que isso. está relacionada a poder ajudar o nosso povo. E temos que ajudar o nosso povo, A né? gente precisa fazer isso de alguma Porque forma. o nosso povo também tem que abrir a mente de evolução. De evolução. E acreditar no que está acontecendo, É isso. né? E essa evolução já está acontecendo. Com passos lentos, claro, a gente sabe disso. Mas já está acontecendo essa revolução. Quietinha, ela é silenciosa. A gente vê as coisas acontecendo. Mas a maioria do povo não tem essa sensibilidade de entender isso. E tem que subir degrau, né? A pessoa tem que entender. Sim, É um processo. Nós ficamos atrasados aí mais ou menos uns 300 anos, né? Então. Mas a gente tem que fazer acontecer. Porque quando eu comecei com esses passeios, todo mundo me chamava de maluca. Eu não entendia. Fui para os passeios, entrego cesta básica. A cesta básica foi o Ilcinho Procópio. Clau, me ajuda. Ilcinho. Eu estava lá parada, como todo mundo entrou, ninguém estava conseguindo mais nada. Ele, Clau, me ajuda com cesta básica. Eu falei, meu filho, como que eu vou te ajudar com cesta básica? Se eu acabei de sair de um problema, eu estava resolvendo um problema e de sair desse problema e estou aqui começando uma vida também. Aí ele falou pra mim, mas não tem com quem falar, tinha que ser com você mesmo. Aí eu peguei, deitei lá no meu sofá, fiquei chorando, falei, e agora? Bateram na minha porta, entregaram 15 a cesta básica, nunca mais parou, tá até hoje. Eu recebo cesta básica e ajudo as famílias. Então, tem que ter a nossa iniciativa também. Né? Eu não tinha recurso, eu fiquei 5 anos da minha vida paralisada com uma situação, só indo cantar, né? Porque meu esposo teve AVC isquêmico. Eu tive que correr, saber tudo da região que estava acontecendo de AVC, como eu ajudar ele. Muitas pessoas me procuravam, eu descobri tudo que estava acontecendo naquele momento. Todos que tinham AVC batiam na minha porta. Ô, Cláudio, como que a gente faz? Falei, meu Deus, que confusão que eu fui criar. Consegui ambulância, consegui tudo. Bacana, Cláudio. Tem muitas coisas gratuitas que as pessoas não sabem. Eu curto muito, eu absorvo Né? muito, eu vou muito em sério. Saúde, gente, eu por aproveito favor. muito, eu aproveito muito essas coisas. Gente, tem tudo. Eu tenho um projeto, ó, eu entrego cestas básicas, eu levo o pessoal para passear, que é essa parte que a gente vai descobrindo mais. E Deus é tão maravilhoso que chegou um projeto de pode entrar na minha mão. Né? A doutora Rosângela, ela tem uma associação dos direitos humanos e falou, Cláudio, tenho 25 apartamentos, pode entrar para você. Isso no final do ano passado, de dezembro. Eu falei, como? Eu estava deitado, eu dei um pulo, falei, como assim, minha senhora? Não, paga 350 de adesão e R$150 de prestação. Eu falei, não, a senhora tá louca, pelo amor de Deus. Ó, Não a brinca assim questão comigo, não é nem o 350. Eu já calculei na minha cabeça. Peraí, 25 pessoas a 350, eu posso pagar se der ruim de tudo, se ela for uma truqueira, eu posso cobrir isso com meus trabalhos. Certo. Que eu tenho, que mudou minha história. Certo. Não é só a mídia que muda uma história. Eu mudei minha história claro. cantando. É muito bom. Muito bacana. Dedicar ao samba é maravilhoso. Fazer as coisas certas, né? E dar as mãos e ir embora. Vambora. E ela me deu 25 e ali eu fiquei enlouquecida. Eu falei, mas a senhora tem certeza? Olha, pelo amor de Deus, se a senhora estiver Não me vai enganando... me complicar, hein? Meu Deus, eu moro... Aí já começa, a gente apela, né? Eu moro em favela, é muito perigoso, eu vou ser linchado, o povo me mata. Eu nunca traí a credibilidade que eles me dão. Eles que me deram, não fui eu que... Mas graças a Deus... Graças a Deus eu não posso perder isso, porque credibilidade, eu falar pra eles assim, gente, eu preciso de 50 pessoas aqui. E descer 50 pessoas a hora que eu pedir. Gente, eu preciso de 150 pessoas. 7 horas da manhã. Ele está lá às 7 horas da manhã, 150 pessoas me esperando. Para viver minhas loucuras. Responsabilidade. É muita deu responsabilidade. certo. Deu certo. Então ela foi 25, foi 100, 400 famílias foi beneficiada. E tem mais apartamentos, gente. Tem mais apartamentos do Pode Entrar. Tá? Nós estamos com uma demanda na Zona Norte, na Zona Sul, na Zona Leste. Quem tiver interesse pode me chamar. Meu telefone é 952-84-40-28. Chama a Cláudia. Vou fazer melhor. Você que está curtindo nosso podcast, e através do nosso podcast você já tem essa condição com a Cláudia. Vamos dar uma moral pro podcast e para a universidade. É isso. Então vocês podem fazer contato com a gente também, que a gente Pode. encaminha Isso aqui, vocês para Isso. a Cláudia, e a Cláudia vai passar o que você tem necessidade aí para poder estar entrando no seu apartamento. Que bacana isso. Gente, o apartamento é real, gente. Que bacana isso. A gente tem que se ajudar, gente. Nós temos algumas pessoas aqui, Cláudia, eu queria aproveitar o ensejo, mulheres até,
que se encontram nessa condição de vulnerabilidade. Elas estão fazendo mais esforço para estudar, é mãe sozinha, tem filho, isso, aquilo, e faz maior esforço e não tem aonde morar. A gente conhece aqui as pessoas que estão aqui, sabe, na nossa volta. Então elas estão no maior sacrifício, tentando mudar isso. Eu falo mulheres, tá? Não tô nem falando de homem, porque também tem os caras. Mas os homens também precisam, Sim, né? mas quando você fala de mulheres, você já pensa logo nos filhos, porque essa responsabilidade é para elas que vão ficar. Na grande verdade, na grande maioria das vezes, é para elas que vão ficar. Então, assim, eu vou tentar filtrar aqui umas 2, 3 pessoas para poder te encaminhar. Tá. Eu quero poder fazer alguma coisa por elas também. Pode filtrar mais. Se você me permitir. Você pode filtrar mais. Se você me permitir, eu vou fazer isso daí. Eu permito, claro. É assim, gente, eu falo sempre assim, a pessoa passou para mim a minha obrigação, não é um favor que eu estou fazendo para ninguém, eu tô fazendo, a minha obrigação é levar isso para as pessoas, que as pessoas precisam. Que bacana. E assim, eu sempre falo, gente, não me devem nada, porque eu tenho que fazer isso, é minha obrigação, tá na minha mão, eu tenho que passar pro meu povo mesmo. É que na grande verdade as pessoas vão associar você como se você fosse a pessoa que estivesse Não, mas dando, eu não estou você dando, está encaminhando. Eu estou encaminhando, eu estou fazendo a minha parte. Mas é bacana também essa sua parte. Eu quero fazer a minha parte. É um privilégio poder Veio fazer essa pra minha parte. mão. Então tem que fazer, eu tenho que... É um privilégio, É um Cláudia. privilégio, eu sei. É um privilégio. Mas assim, eu agradeço muito a Deus, gente. Eu agradeço a Deus. Eu falo, Senhor, o Senhor é bom pra mim. Né? Porque assim, eu acredito na minha... Eu sou uma preta, uma negra. Então, a negritude aflorada aqui em mim. Né? Mas assim, eu também sou temente ao meu Senhor Jesus Cristo, meu Deus Todo-Poderoso. Certo. Ele que me guia toda hora, Certo. todo instante. Minhas matrizes africanas, eu tenho todo o meu respeito, porque eu canto samba, eu sei todas as histórias do orixá, a gente procura saber de tudo. E sou aqui feliz, uma pessoa feliz. Entendeu? E sou grata pela vida me trazer muitas coisas boas, porque eu tenho a mente voltada para o bom. Então, também o poder da nossa mente, a gente já começa a mudar a gente. Porque às vezes a pessoa também fica esperando mudança nos outros, Sim. né? E não. Quer mudança de vida? Quer estudar? Quer fazer alguma coisa? Quer fazer samba? Quer fazer o que você quiser da sua vida? Mude-se. Mude, não espere o outro mudar. O problema é a gente, não é o outro. Toda mudança do ser humano, de quem quer que seja. Hoje eu sou uma cantora feliz. Agora não tem mais jeito. Eu estou terminando meu trabalho com o Serginho Madureira. Eu vou colocar uma música minha para tocar na rádio, mas eu vou ter que fazer de tudo que tiver que fazer. Eu vou fazer. Porque eu preciso que as pessoas ouçam de uma forma ou de outra, vai me ouvir. Bacana. Porque muito tempo a gente tentando. E assim, eu aconselho as sambistas que chegarem agora. Quer cantar samba? Tá bom. Vai na noite, pega a sua experiência. Que a noite nos ensina muito. É maravilhoso uma cantora na noite. É ótimo. A gente tem um aprendizado de palco, de como a gente se comportar, de como a gente fazer de vida. Né? Desviar de alguns caminhos perigosos. Exatamente. Que a gente sabe que tem bastante. O palco salva. Sim. E troca. Escolhas, né, a gente vai fazer. Escolhas. Porém, não fica só nisso. Vai pôr sua identidade. Que o meu pior defeito foi eu ter várias composições com a minha identidade e eu não colocar. Isso é uma grande besteira. Uma besteira. A gente tá certo que é assim. Esquecemos de falar de Eliana de Lima. Eliana de Lima, Eliana de Lima. Também. Uma referência de samba, né? Referência aqui, nossa. Maravilhosa. Aqui, né? E de samba e de escola de samba, né? Sim. E hoje eu estava escutando a reportagem, interessante. Para mim, ela que tinha começado tudo, não foi. A Tulipa foi a primeira a ser a cantora, né? Ela engravidou. A intérprete, a Eliana engravidou, teve que se afastar. Eu escutei hoje. Não, foi a Tulipa que engravidou e a Eliane foi cantar no Peruche. Mas quem começou na avenida mesmo foi ela. A Tulipa foi a primeira intérprete. Eu sei disso. Ela já bateu um papo comigo. Que coisa linda, eu estou apaixonado né? por ela. Também, Bernadette. Eu sou apaixonado. Dona Bernadette, um abraço. Bernadette, ó. De verdade, Pretinha, a senhora é maravilhosa. Eu te amo, você é maravilhosa. A senhora é maravilhosa, maravilhosa. E assim, de muita importância, de extrema importância para o nosso núcleo, para o nosso movimento. Muito. Nossa, demais. Então, esse é o problema. Eu escutei assim, de pessoas da cultura, cadê sua identidade? Você quer participar das coisas? Cadê? Eu falei, mas eu tenho identidade. Que eu tinha um CD de Bossa Nova, eu falei, tá aqui minha identidade. Então, se é um trabalho que vocês precisam para mostrar que a gente, eu tenho identidade. Então, eu dou conselho para as cantoras de hoje. Para só de ficar na noite cantando. Isso. Voltando para a música, quais foram os sambistas assim de muito renome, de muita expressão que você tocou, esteve do lado? Ai, que eu amo, que eu tenho saudade. Gente, eu tive a oportunidade de ficar perto do Fundo de Quintal, já fiquei perto deles. O Almir Guineto, gente, eu convivi com o Almir Guineto, maravilhoso. Gilson de Souza, né? gênio.
tocava violão, ficava todo emocionado com ele. Gilson de Souza, o Ovelha eu conheci nas andanças, que passou pelo espaço. Convivo até hoje com os originais do samba, né? Eu vejo sempre o Bigode, vou lá, né, Biga? Tudo de bom pra você. O Nereu do Trio Mocotó, que eu sou apaixonada, meu parceiro, meu amigo. Né? O Nereuzinho sempre tá em casa, inclusive fazer o feijãozinho preto pra ele com coisas dentro. Me chama, por favor. Eu vou te chamar, a gente vai fazer uma resenha. Aí o Nereuzinho, gente, eu convivi com tanto sambista, Reinaldo. Nossa, eu ia no Bar da Mangueira, quantas coisas boas que eu escutei do Reinaldo. E teve um fato uma vez que eu achava que eles se viam toda hora. O Justo falava muito do Reinaldo, né? Não se viam. Aí eu falei, ô Gilson, vamos lá na Mangueira. Não, bonito. Eu falei, você vai na Mangueira, vamos hoje. Quando chegou lá, eles não se viam há mais de 10 anos. Nossa. Foi uma choradeira. O Reinaldo, Cláudio, você trouxe ele pra mim, eu não acredito, pretinha, que eu chamo todo mundo de pretinho e de pretinha, né? E foi um encontro que marcou eles abraçados chorando. Que bacana. Então eu convivi com muito sambista e eu tenho saudade. O Mazinho Xerife, o Mazinho me ensinou a fazer samba enredo. Eu cheguei com uma folha enorme, não, Cláudio, vamos aqui, filha, você vai dividir as palavras, você vai substituir. Né? E eu aprendi a fazer samba enredo com o Mazinho Xerife, até fiz um samba. Só fera também. Só fera. Um samba que fala de negro, né? Que é assim, eu vou falado mesmo, né? Aqui cheguei por velejantes mares, vim como milhares pela imigração de um rei. Deixei para trás a bondade e a esperança, a bondade e confiança de uma herança maternal. Orgulho tens por estes diamantes, negritude fascinante, fez crescer uma nação. Branco ou negro, transformou um homem leigo em grande senhor. Pobre ou rico, construiu uma família num só canto de louvor. Aqui cheguei. Então foi meu primeiro samba que eu fiz. Pra qual escola foi? Eu fiz pro Peruche. Aí eu mudei, coloquei. Esse foi a primeira versão. Depois eu coloquei falando do Peruche, né? Que teve uma época que falou dos negros. Eu cheguei a cantar lá no Peruche, que o Marcelinho me levou. Bacana. Né? Eu disputei 2 vezes samba enredo no Peruche. Eu gosto de todas as escolas de samba, mas quando se fala de Peruche é um negócio que... Negreiro, eu gosto, coisa preta. Sabe? É um chão diferente. É E um de negócio Belém também, é um né? negócio diferente. O Peruche, É um eu negócio tenho diferente. paixão pelo Peruche. Eu tenho um negócio Paixão. diferente. Eu sou lá da Quebrada, enfim. Mas eu gosto de todas as escolas. Eu também. Eu não tenho distinção nenhuma de escola, mas quando fala da Peruche é um negócio que me É diferente pra mim também. Mexe demais comigo. Mexe Comigo demais também, comigo. comigo também. Eu amo Sabe? Peruche, eu amo. A Eliana de Lima cantou um samba do Peruche. Olha eu aí. Eu era muito menina, nunca esqueci esse samba. A coisa mais linda. Falando dos negros, né? Com força total, né? E vamos falar de negro, então. Vamos. Tem 2 perguntas pontuais que eu faço para todos os convidados que vêm, para poder entender da cabeça de cada um o que eles pensam, o que eles acham sobre esses assuntos que eu vou te colocar aqui agora. Tá. Mas são 2 perguntas que são muito atuais mesmo. A gente vê até discussão em redes sociais, isso, aquilo, com opiniões diversas. Eu queria saber a sua. Sobre relação pessoal, amorosa entre pessoas de cores diferentes, interracial. O que você pensa sobre isso? Olha, Eu quero que você seja verdadeira. Você Eu vai sou- colocar a eu sua a- opinião. eu vou ser E assim, ninguém tá aqui sincera. para te julgar, Não, para não, isso não, aqui, não. nada disso. É o que você pensa. é assim, eu vim de uma miscigenação. Certo. Né? Meu pai é branco, minha mãe Sim. negra, com um filho de índio e negro. Porém, conforme eu fui crescendo, eu achava normal. Mas conforme eu fui crescendo, eu vi uma realidade diferente. Assim, eu não gosto mais da mistura. Eu acho que os pretinhos tinham que fazer aquela família preta mesmo, para conservar mesmo. Porque vai chegar uma hora que também, se a gente não cuidar, a gente vai perder a essência da pretitude. Eu acho que o preto tem que estar ali, a família preta tem que estar lá enraizada, sem muita miscigenação. Considerando que o nosso país é um país miscigenado, tá? É aqui um bate-papo, não estou expondo opinião. Eu estou aqui trocando ideias com Isso você. é que eu acho hoje. Considerando que nosso país é miscigenado, você não acha que é difícil a gente pensar nessa ideia de termos só casais pretos ou casais brancos? Eu acho que no Brasil não vai ter como isso acontecer. Sabe, não tem essa realidade. E essa questão de enraizar
o que nós temos de preto está dentro da educação que você traz para seus filhos dentro de casa. Tem muito preto aí que é mais branco do que certos brancos que eu conheço em atitude. É verdade. E tem muitos brancos aí mais preto em atitude do que alguns pretos que eu conheço. Então isso é muito relativo, você não acha isso? Eu acho isso, mas assim, eu acho relativo, porém assim, as pessoas também têm que entender uma coisa que você me vai esclarecer também até a minha colocação. Dentro dos guetos tem brancos e tem pretos. Sim. E não tem essa discriminação. Para a sociedade lá, quem tem grana, não, é tudo igual. É todo mundo igual. Então, eu sempre falo, eu também defendo uma bandeira que é realidade, trabalho que eu faço social. Lá não tem cor de pele na favela. Não tem. As pessoas podem falar o que quiser, os discursos têm que ser mudados. Não é porque uma branca tá com preto que é porque o preto é palmiteiro. É palmiteiro, quer pegar aquele preto. Cada treta que a gente porque vê dentro das redes sociais. O negro tem dinheiro e tá pegando. Não é verdade, porque lá na favela onde que eu moro tá cheio de branca, pobre, da mesma. Que não tem estrutura, mesmo nível, e tá com o pretinho amando ele e ama de verdade. Não tem interesse. Certo. Então o discurso tem que ser mudado. Sim. Né? Eu também não gosto muito. Ah, branca com preto. Não, gente, a gente vai em gueto, tá uma mulher branca lá curtindo com a gente, ela vem do gueto. É como eu tô te falando. Tem que respeitar as pessoas. As coisas de gueto. mudaram. Há algum tempo as coisas mudaram. As pessoas estão mais interessadas em conhecer pessoas. Não é isso que você ouve bastante hoje? Eu só tenho a preocupação das famílias, assim, da continuação, que meus olhos se voltam, porque uma família. Gente preta vai constituir várias pessoas pretas, né? Só que não tá na pele, tá naquilo que você vai destruir dentro da sua casa. Eu sei disso, mas assim, a extinção. Isso falando não de extinção, tem como acontecer. Né? Nós somos 53% hoje. Vai ter a África lá. Nós somos 56% hoje desse país, sabe que considerado negros e pardos. A gente viaja um pouco, mas tem a África lá, porque é uma questão muito séria e que me preocupa muito os discursos das pessoas. Olha lá, preto palmiteiro. Olha lá, a branca tá com preto, a preta tá com branco, a preta é palmiteira, porque aquele homem tem dinheiro para dar. E no gueto não tem cor de pele. Aí vira uma discussão, sabe, sem ridícula, que não está mais. Muita ofensa. Tá muito feio, tá na hora de mudar esse discurso. Sim. As pessoas, eu vejo pessoas empresárias grandes, já estamos de saco cheio. Toda hora essa história de coitadinho. Nós não somos coitados. Claro que não. Nós não somos coitados. Pelo contrário, nós somos resistência. Apenas a gente tem resistência. Nós somos resistência, é outro olhar, não somos coitados. Não somos coitados. A cota existe. Antes eu também não gostava da cota, não posso mentir. É a próxima pergunta, não fala sobre isso agora não. Não, né? Pois é. Mas, ó, no gueto, gente, por favor, não existe cor de pele. Eu acho que tem que ter a mistura, sim. Eu sou de uma mistura. Eu entendo a sua visão em relação eu sou de uma mistura. Aos casais se relacionarem com a sua própria cor, enfim. É até estranho falar isso hoje em dia. É um negócio até estranho falar. Porque tá mudando muito, mas eu entendo também visões de outras pessoas. E assim, eu ouço de várias opiniões aqui. Eu venho ouvindo durante esses 8 meses várias opiniões em relação a isso. E assim, eu só estou aprendendo com todo mundo. Tanto aquele que não acredita, como aquele que acredita. Eu estou aprendendo a cada depoimento, eu aprendo alguma coisa nova. E isso é bacana a gente ter essa condição de dialogar. Dialogar. Mas no gueto tem que parar, gente. Porque assim, as pessoas vão pro gueto, a gente vai numa festa de gueto. E a gente vai no Cruz da Esperança. Tem a negritude bem aflorada ali, a pretitude está lá. Tem história. Mas vai branco lá, eu vejo que... Tá tranquilo. Não, vai tranquilo e não vai, porque as mulheres pretas não gostam, muito não. Né? Que vocês homens não observam muito. É uma bobagem, né? Mas a gente observa, eu falo, não, gente, é pessoas de gueto. Então tem que mudar o discurso. Hoje mudou muito o que é o Cruz, né? Mulher preta mudou muito e mulher branca de gueto não tem cor, gente. No gueto não tem cor. Hoje uma galera que tá curtindo o Cruz é uma outra galera do que curtia-se lá atrás. Eu sou de lá também, sou raiz de lá, então eu sei, já passei por vários momentos ali dentro do Cruz. E hoje... Você vê que há uma mistura. Hoje tem situações que acontecem lá dentro que não acontecia há 10 anos atrás, nem a pau. É verdade. Nem a pau isso aconteceria. Tá tudo mudado. Mas enfim, a gente tem que entender que há mudança, sempre vai haver a mudança, e que a gente vai ter que estar sempre se atualizando para que a gente não fique para trás e, enfim, que a gente abra nossa mente também e aprenda com essas mudanças. O que você acha sobre cota racial? No começo, assim, eu não entendia muito bem o que era cota, né? E a gente tá na massa com a ignorância, que eu era uma ignorante também, porque a gente tem que buscar as coisas. E entender o que tá acontecendo. Eu falava, não valo só 20%.
Mesmo o problema ali na nossa frente do que estava acontecendo, eu não valo 20%. Mas, assim, uma discussão que eu vi, eu participei de uma entrevista, né? Lá lá na favela Heliópolis, até esqueci o programa, mas foi ali na Heliópolis. E no meu projeto tinha duas cantoras pretas, negras e uma branca. E tinha um branco músico que fazia parte de lá da entrevista. E o restante tudo preto. Tava o Patolino como músico, foi com a gente, que ele foi de cavaco acompanhando, e os outros músicos eram de lá, mas eram pretos. E ela e a moça sentada, a cantora branca. E começou a falar sobre a cota. Foi ali que acabou minha ignorância. Porque mesmo eu falava, mas eu não valo 20%. Realmente eu não valo 20%. Mas se não tivesse a cota, não ia valer nada. Porque não ia chegar a lugar nenhum, porque eles não deixam a gente entrar em lugar nenhum. Então a cota é necessária. Porque sem a cota já era ruim. Com a cota, continua eles boicotando e não deixando. Sim, sim. Aí que eu entendi que a cota era importante para estar ali. Na grande verdade, essa ideia de cota é uma retratação por tudo que fizeram. Não tem como dar em dinheiro, não tem como dar em terra, não tem como dar em nada. E de que formas eles pensaram em fazer isso? É abrindo esse espaço com 20%, que ainda é pouco. Considerando que a gente é 56% que se declaram pretos e pardos, a cota tinha que estar nesse nível de 56%, em todos os âmbitos, você entendeu? É no banco, em qualquer lugar. Teria que ter essa ideia de 50%. 20% ainda é pouco, por tudo que o nosso povo passou. É isso aí. Aí eu entendi a minha ignorância aí. Você entendeu? Meu pensamento. Agora eu estou expondo o meu pensamento. Tá? Eu acho que 20% ainda é pouco. É pouco. Mas mesmo tendo esses 20%, o nosso povo não se atentou ainda, Cláudia. Não preenche. Não preenche. Esses 20%. Não preenche os 20%. Você acredita nisso? Acredito e vejo isso. E hoje eu defendo os 20%, que sem os 20% era pior, é que a gente não era nada. Com 20% ainda a gente está tendo a chance eu falo, de estar lá. A gente precisa se organizar. O que falta pro preto é entender e ver com os olhos que eu não via também. Uma organização. Eu era ignorante. Sabe, a gente se organizar. É o que está faltando para nós. É a nossa ignorância. Se a gente se organizar, a gente vai longe. Nós somos capacitados. Nós somos capacitados. Muitos capacitados. Olha eu aqui hoje, gente. Hoje eu sou uma mulher preta que tenho... Eu venci com muitas coisas. Eu cuido de 8 projetos de homens, samba. No começo, depois eles entraram na minha, ao ponto do pessoal falou, não, mas o que você fez com esse moço, que era um grosso, e hoje ele sorri e abraça a gente. Falei, amor que eu dei pra ele. Ele tem que entender... Se precisar de um produtor nesses projetos, eu estou à sua disposição. Aí, a gente vai precisar. As coisas estão crescendo. As pessoas têm que entenderem que a gente é gente preta e que tem que se liberar, que não quero saber dele com a cara fechada, recebendo público. Ele é um artista. Não importa se ele não está na mídia, ele é um artista. Sim, quando ele se apresenta para uma pessoa, sim. cantor... 1 ou 1 milhão então, é a mesma coisa. Tem que tratar as pessoas... Porque eu sou assim, pode ter uma pessoa, pode não ter ninguém. Eu vou ter o mesmo comportamento musical. Eu não desanimo. Legal. Pode ter ninguém na... Ó, eu já cantei em casas de cultura, a gente tem muita dificuldade. E às vezes eles colocam a gente no horário impossível de vir gente. É impossível. Não sei o que acontece com o sistema. É o sistema que já oprime, porque sabe que é a gente de periferia, geralmente que vem. É periférico mesmo. Então, tudo fica difícil pra gente, até quando a gente vai fazer a cultura. Só que aí as pessoas, a gente tenta fazer um trabalho, agora não, que a gente já faz um trabalho, a gente já desenvolveu algumas coisas para não ficar mais assim. Mas no início que eu fiz a primeira vez, não tinha ninguém. Né? Eu falei, meu Deus, o que é isso? Nem minha família não deu para vir por causa do horário. Cláudio, não dá. Como que a gente vai? Complicado. Então, não dava. Aí que eu entendi a importância que a gente tem de falar, não, a gente não tá, a gente é sozinho, mas a gente tem que lutar, tem que assistir. Pode ter 10 pessoas, como 1 milhão de pessoas, que eu vou ser a mesma pessoa. Eu tenho que cantar igual para todos, com a mesma alegria, com a mesma energia, porque meus músicos merecem me ver fazer o melhor de mim. Eles acreditam em mim, pode não ter ninguém, e eu estou educando, eles estão me educando. Pode não ter, mas pode chegar. O produtor da casa está me vendo, a coordenação está me vendo, eu tenho que ser a Clau artista, não importa quem esteja na minha frente. Sim. E eu aprendi isso com o Almir Neto, aprendi com o Gui Neto, aprendi com o João Balanga, com o Serginho Madureira, mesmo sendo bravo, me ensinou. Cada um me ensinou um pouquinho de como se comportar. Bacana, isso é por aí mesmo.
Eu acho que esse é o caminho. A gente tem que se unir. Se não, unir. Não existe outra forma. Eu acho que isso vai levar um tempo ainda para termos essa consciência de uma maneira mais abrangente, para que todos entendam isso. Eu acho que ainda vai levar um tempo. Mas nós estamos no caminho correto, nós estamos no caminho certo. Gente, eu bati um papo aqui com uma das mulheres de muita expressão dentro do samba, da música paulista. É uma guerreira, que também trabalha dentro do social, fazendo e ajudando muita gente. É uma honra poder receber você aqui, bater esse papo, conhecer você um pouco mais, trazer você para dentro desse nosso universo, Cláudia. Eu já queria fazer isso há bastante tempo. Muito obrigada. E assim, as coisas vão acontecendo da maneira natural. Eu já entendi isso. Sabe, o tempo vai passando, a gente vai entendendo e certas espiritual coisas. também. Espiritualmente falando também. Então tem algumas coisas que eu abri mão, já não tenho mais tanta pressa, já não tenho mais muita ambição, eu não quero ficar mais bilionário, milionário como eu já quis um dia, sabe, eu não quero nada disso. Mas você sabe que tem umas coisas que eu ensino para minhas mulheres, é o seguinte, você sendo uma faxineira, você pode ser uma faxineira, como que você pode ser uma advogada, uma doutora, você vai enriquecer naquilo que você faz de melhor de você. Sim. Né? Não importa o lugar, nem a profissão que você tem. A pessoa prospera onde ela está. Porque é essa maturidade que é importante ter. A gente ter... E só o tempo condiciona isso. Condiciona. Né? Calma, a mente calma, um dia de cada Um vez. dia de cada vez. As mulheres falam para mim, Cláudia, você não chora, você não fica triste. Eu falo, gente, eu sou feliz. Eu já amanheço olhando e falando, meu Deus, que dia maravilhoso. Eu posso não ter nada, mas eu estou feliz. Isso é importante. Só de eu levantar e acordar e ter mais uma oportunidade de fazer o diferente no dia de hoje. Eu penso isso todos os dias. Sabe quando virou minha chave? Quando eu ouvi um depoimento, o cara falando, todo dia que eu acordo de manhã, eu entendo que se eu acordei é porque Deus precisa de mim dentro desse universo. Porque senão eu não teria acordado. É mais uma oportunidade. Ele precisa de mim, eu faço parte disso aqui. Então, aí. enquanto eu puder acordar de manhã, eu vou agradecer a Deus, porque eu sei que Ele está precisando de mim também. Porque senão eu já teria me levado. Já tinha levado embora, é verdade. Aí virou minha chave, eu falei, puta, que maneira de pensar diferente. É diferente, você tem que olhar diferente. Que eu já ouvi. E passei a entender dessa forma, passei a cuidar de mim dessa forma, a entender que daqui a pouco eu vou nessa, que não tem problema. É isso aí. Pelo contrário, isso me faz enxergar o mundo de uma forma diferente. Diferente, você fazer as eu coisas. Vou ter mais cuidado, Exatamente. sabe? É isso aí. É isso, vou aproveitar melhor o meu tempo. É isso, sabe? Que é importante. Então, tem coisas que é necessário você ter um entendimento, mas você vai passar por processos e só o tempo vai te condicionar isso. Muito obrigado a você que curtiu o nosso podcast, muito obrigado a você que está aí toda semana aí clicando aí, curtindo o nosso podcast. Eu fico muito agradecido por sua presença, Cláudia. Seu depoimento foi maravilhoso, eu tenho certeza que vai inspirar alguém que vai assistir esse podcast. Inspirando uma pessoa, já tá bom. Já ganhamos. Já ganhamos. É verdade. Já ganhamos. É verdade. Eu acho que esse é o caminho. Muito obrigado a você, muito obrigado a todos, muito obrigado aos colaboradores. Eu queria mandar um abraço para a Zelma Tranças, que está dando maior força para a gente aqui. Ela está fazendo da maneira que ela pode e está juntinho com a gente. A gente queria mandar um abraço, todos nós queríamos mandar um abraço, abraçá-la mesmo com força, por poder estar fazendo parte desse nosso projeto. Muito obrigado, Zelma. Um beijo no seu coração. Eu queria te agradecer novamente. Muito obrigado, meu irmão. Obrigada a você. Muito obrigado mesmo, carinho. tá? Obrigada mesmo. É viu? isso, a gente vai falar mais, a gente vai ter a segunda parte desse podcast. Vamos falando, para falar vamos falando. das casas, da entrega. Eu vou fazer aqui uma triagem aqui, ver as pessoas que realmente estão dentro dessa necessidade, focado dentro daquilo que eu falei. Eu acho que a mulher tem que ter prioridade dentro disso. É isso aí. Eu venho de uma história de uma mulher que criou 3 filhos homem e assim, que precisou muito dessa oportunidade. Então eu entendo que há necessidade. Mas quem precisar também de homem, claro, fique à vontade, claro, e existe também esse cara também que tá cuidando dos filhos sozinho. A que família também brasileira mudou bastante. Então assim, mas eu acredito que se a gente olhar para a mulher, a força da mulher é tudo, gente, isso, é verdade. É isso, a gente vai conseguir sanar muita coisa aí que ainda está no desequilíbrio. No desequilíbrio. Certo? Verdade. Muito obrigado. É isso aí. No final eu vou contar 1, 2, 3. A gente com a mão cerrada grita nossa luta, pode ser? Pode, claro. 1, 2, 3. Nossa luta! É isso aí. Muito obrigado.